Boa tarde. Oi. Tarde. Boa tarde, Guilherme. Terry, aconteceu alguma coisa? É só o início de uma nova era. O Diabo em Pessoa fará sua primeira aparição na televisão num furo sensacional e exclusivo de nossa repórter Raquel Brackman. O Príncipe das Trevas fundou a sua própria igreja na Terra. Tá me procurando? Sim, senhor. O senhor tá no céu. Me chama de você. Mônica, eu queria saber um pouco de você, se foi seu segundo longa. Como foi essa experiência de sair do jornalismo, sair da TV para outra área e agora chegar no cinema? Você pode contar um pouco? Pois é, né? Minha carreira dá uma mudada, assim, né? Toda hora. A gente até brincou na carreira no programa do Bial, que daqui a pouco vamos lançar cantora, né? Por aí vai. Essa foi a minha segunda experiência com cinema. Eu acho que o cinema tem um lugar muito interessante, assim, que a gente consegue ter um tempo maior de construção, de preparo, do que na televisão, assim. E também, diferente do teatro, que é uma coisa que eu fazia antes, né? Tudo... A sua interpretação, ela fica muito mais resumida, digamos assim, só aqui, né? Nessa área. Claro que tem o gestual todo, mas no teatro é uma coisa ali toda desenhada, corporal, para as pessoas assistirem de longe, e de repente a televisão e principalmente o cinema dão esse seu contato direto, né? O olhar, a tua expressão, aqui a mudança, sei lá, um piscarzinho diferente. As rugas. As rugas também. Tá tudo comunicando muito direto. Não, a gente tá arrasando. Eu acho que esse interpretar com essas minúciazinhas, assim, com esses detalhes, que essa proximidade que a câmera dá, foi uma experiência muito legal para mim. Eu acho que eu pude me aprofundar mais nela agora, nesse segundo filme, no Comédia Divina. Acho que foi bem bacana. E você, Murilo, meu Deus, você está em 3 filmes praticamente agora. Insuportável. Caramba, insuportável. Teve um último de você agora no Menina Índico e agora. E como você está conciliando tudo isso? E mesmo como em construção de personagem, assim, sair de um personagem para outro e grava aqui, grava ali. Como essa loucura dinâmica. Eu tô super feliz, na verdade, né? Então, dentro de casa é um corre-corre, né? Porque eu tenho 2 molecões, né? Assim, então, é um corre-corre. Então, agora eu tenho viajado muito, então quando eu saio de casa, o pequeno, mas de novo. Então eu estou assim, ouvindo essa pergunta o tempo todo, mas de novo, papai. Então, mas assim, acho que é um momento, daqui a pouco, eu vou começar a fazer uma novela em janeiro também. Então aí eu quieto facho. Vou fazer a próxima novela das 6, Orgulho e Paixão. Mas antes disso, você está viajando 40 dias para o Sul para fazer outro filme. Na verdade, sim. A gente está estreando a Comédia Divina dia 19 de outubro. Mas antes disso, dia 12 de outubro, estreia A Menina Índigo, que é um filme que eu faço com a Fernanda Machado, com a Letícia Braga, com o Heriberto Leão. Um filme delicioso, assim, que eu amei fazer. Direção do Wagner de Assis, tem uma mensagem gostosa, positiva. E agora, no dia 15, eu estou indo para o Sul para fazer o filme A Cabeça de Gumercindo Saraiva. 1893, a história do Major Ramiro. A guerra, a revolução contada através do olhar desse major, que tem uma missão quase louca, que é entregar a cabeça de Gumercindo em Porto Alegre. É um filme doido, é um filme bang faroeste brasileiro, vamos dizer assim, né? Direção do Tabajara Ruas, muito bacana. Fiz a série Rio Heroes, uma série que vai estrear em fevereiro, que é a história de um lutador de Vale Tudo, chamado Jorge Pereira, baseado num fato verídico. E uma coisa que eu sempre quis fazer, porque eu lutei antes de ser ator, né? Disputei 2 campeonatos mundiais de taekwondo, isso há muito tempo. Você jura? Então, nunca me convidaram para fazer um lutador. Em 25 anos de carreira... mas já foi. Agora, não, tá forte. Em 25 anos de carreira, nunca me chamaram para fazer um lutador. E quando me chamaram, eu fui loucamente para fazer, me divertir. E quais personagens vocês usaram de referência para compor os personagens do filme? Principalmente você, no caso, que faz o Diabo, né? Uma figura que já teve diversas representações. Qual foi, assim, o caminho que o diretor... Assim, eu me baseei no roteiro, né? Me baseei no roteiro e no conto do Machado de Assis, né? E, claro, nas orientações do Tony. Mas a gente foi fazer um Diabo, assim... A gente tentou humanizar, sabe? Buscar as fragilidades desse personagem, né? Porque na verdade ele é recalcado, né? Ele se sente rejeitado pelo pai, né? Então ele tenta buscar as razões dele ali e tentar convencer as pessoas, mas no fundo ele quer dominar a humanidade, é isso que ele quer, né? Mas é um personagem delicioso, uma brincadeira, o filme é uma sátira, uma comédia, então eu acho que todo mundo vai curtir, vai se divertir.
Às vezes a gente tem a impressão também que o trabalho do ator a gente sempre usa muito alguma inspiração, e isso sim, isso acontece várias vezes. Mas eu acho que isso varia de trabalho para trabalho. Eu acho que aqui a gente conseguiu se centrar muito realmente no roteiro e construir esses personagens a partir do que nos foi dado pelo texto, assim. E acho que deu certo. Você vai ter tudo o que desejar, tudo o que sonhar. A nossa nova diretora executiva, Raquel Brackman. A jornalista celebridade é uma das candidatas ao prêmio Pulitzer do ano. Ela usou a gente, usou meu corpinho pra virar repórter, usou a sua apaixonite aí pra virar diretora. Vem comigo. A gente quer ela de volta. A Raquel. Que meigo. 2 homens de joelhos pela mesma mulher. 2 não, é só ele. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram para o filme ter saído tão tarde? Assim, começou a divulgação desde o final do ano passado e as datas foram mudando e mudando. O que houve, assim, nós seguramos, na verdade. Nós seguramos porque o Brasil mudou. E a gente não resolveu dar uma segurada para entender para onde ia, sabe? E hoje eu acho que nós fizemos bem, porque eu acho que nós estávamos no meio do impeachment e estava aquela confusão política, etc. Dos diabos. Estava aquela confusão dos diabos. E hoje as coisas começam a ficar um pouco mais claras e eu estou feliz que o filme traz uma mensagem que talvez encontre uma reação. Nunca pensei nisso, ele foi feito lá atrás, mas que eu acho que eu espero que traga, assim, ao contrário, uma reflexão para falar, gente, o importante é a diversidade, o importante é nós dialogarmos mais, termos a liberdade de fazer as coisas. Olha que filme tão pudico, tão bonito, etc e tal, tão moral, você entende? Mas ao mesmo tempo está falando de religiões, está falando do ser humano, das suas fraquezas, das suas virtudes, dos seus pecados. Então eu acho que por causa dessa onda conservadora, eu espero que ele traga, você entende, as pessoas a pensarem um pouco sobre si mesmo, olharem no espelho, em vez de se agredirem tanto, porque as pessoas têm se agredido demais. As redes estão muito violentas, o Tiaguinho falava disso, né? Não, eu espero que esse filme cumpra essa função, que é a função de toda manifestação artística, né? Que é provocar uma reflexão e um diálogo, e que esse diálogo seja saudável. E divertindo, né? Porque nós estamos falando de uma comédia, né? Não é uma coisa assim cabeçuda nem nada. Mas eu acho que a comédia ela é bacana por isso, né? Ela te deixa mais vulnerável, mais aberto e mais receptivo para o que você está assistindo. Porque se eu te mostro um drama, talvez você se proteja, não quero sofrer tanto, não quero ver isso. A comédia talvez ela seja mais convidativa. Às vezes envolvente. Eu acho que o nosso filme ele é envolvente e provoca essa reflexão. Quem vai dizer é o público. Você aí de casa. Sobre o momento dele ser lançado, eu acho que as coisas têm as suas próprias forças, assim, né? O Caetano disse que é impressionante as forças que as coisas parecem ter quando elas precisam e têm que acontecer. Tem um momento de boa hora. Então não menos confuso politicamente, né? Sim. Os diabos continuam soltos. Eu acho que o diabo agora está sentado lá. Lá das malas. De várias malas, enfim. Ele continua por aí. O momento agora não estamos relaxados, e eu acho que nós nunca estaremos, que nunca estejamos acomodados. Eu acho porque esse comodismo é que deixa que essa coisa toda se crie e nos domine. Preguiça. E pegando essa questão do lançamento oportuno, tem uma lei que está visando censurar símbolos religiosos. Como vocês imaginam isso impactando o cinema caso seja aprovado? Olha, seria uma catástrofe. Eu não penso nessa situação e eu espero que o país, você entende, não caia numa demagogia, sabe? De começar a censurar. Não existe pior dos mundos do que a censura. Porque qualquer tipo de injustiça e barbaridade e violência pode ser praticado porque ela vai ser escondida. Então a gente tem que lutar muito por algo que é muito caro ao povo brasileiro, sabe? Não, é que hoje metade da população brasileira nasceu pós-ditadura. Então está habituado a esse ambiente da liberdade. Então ele não se lembra. Eu que sou um pouquinho mais antigo, sabe? Lá era muito terrível. Eu não lembro, sabe? Era terrível. A censura é uma coisa terrível. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que esse filme, ele traz isso. Muita diversão, mas também um pouco de pensamento. Olha como é legal a gente ter uma coisa diversa, plural, você entende? Onde você tem os direitos da mulher, os direitos
LGBT, você tem as pessoas os serem... Direitos humanos, os direitos humanos escolherem o que querem ser e como querem ser, sabe? Isso é fundamental e a arte tem o seu papel nisso. Sim. Eu acho muito delicado e talvez seja muito acomodado de falar assim, tipo, você viveu a ditadura, então você fala com mais propriedade. Eu não vivi. E nem quero viver. Mas você é um cara muito sensível. Tem gente que acha que as coisas são assim. Eu ouço você que viveu, eu ouço as pessoas e não tem ninguém que me fale que vale a pena você ser cercido da sua liberdade. Da liberdade de ser quem você é, da liberdade de você acreditar no que você quiser. Sua escolha religiosa, inclusive. Suas escolhas religiosas, suas escolhas amorosas, suas escolhas morais, você entende? Desde que respeitando o outro. Sim. Desde que respeitando o outro, sabe? Isso é o fundamental. O que eu não entendo nisso que está acontecendo é que quem tem essa procuração de Deus para falar no nome dele, saca? Se Deus for um pouco eu, um pouco você, um pouco todo mundo, um pouco a cachoeira que cai lá no interior de Minas Gerais, isso para mim é mais Deus do que eu e você junto. Então quem são essas pessoas que diz Deus é isso? Se a essência de Deus é amor, é a compaixão. Eu acho que a partir do momento que você começa a julgar o outro e querer ser o outro de ser quem ele é, você não está tendo compaixão. Então você não está praticando a essência máxima de Deus e de uma religião, do sagrado, que é humano também. Então eu acho isso muito delicado e muito perigoso, porque você olhar muito para o outro e julgar muito o outro, você deixa de se enxergar um pouco mais. Então acho que essas pessoas que estão tentando ditar pra gente, você tem que ser isso, aqui, são as piores que existem. São as que mais cometem pecados, são as que mais cometem ofensas ao mundo, à vida. Se essas pessoas olhassem mais para si e se melhorassem, eu ia melhorar junto com elas. E agora, puxando um gancho pro seu personagem, você é o que mais se destoa dos outros, porque você é um personagem mais puro, mais romântico. Como foi o processo de construção e para ficar esse contraste bem nítido na gravação? Eu citei aqui o Guevara, que é endurecer, pero sem perder a ternura. Então eu acho que o Lucas é isso. Ele é um personagem doce, ele é um personagem sensível, tem fé no amor, não pratica nenhuma religião, isso não é claro, né? A personagem religiosa é a Esther, que tem sempre o santinho dela e tudo mais. Mas ele tem fé no amor, mas isso não torna ele uma pessoa frágil ou uma pessoa fraca. Ele é o que tem coragem de enfrentar esse mal que está tomando o mundo, saca? Então essas máximas e esses clichês de que a gente tem que a sensibilidade te fragiliza ou enfraquece, isso eu acho que também tem que ser uma coisa que a gente tem que pensar e questionar. Porque dá para você ser uma pessoa sensível no sentido de estar aberto ao outro, estar aberto ao mundo, perceber em que ambiente você vive e ter em si a coragem e a força para transformar esse ambiente se ele não for bom. E não estou dizendo não for bom só para você. Não for bom para mim e para você. Porque se não for bom para você, também não é bom para mim. Assim, em síntese, a liberdade é a coisa mais rica e importante a todos nós, né? Liberdade de culto, de religião, de gênero, de escolhas. Eu acho que são essas, né? Os direitos humanos. Eu acho que é tão simples, né? E não dizem que isso é uma coisa também que Deus nos deu? O livre-arbítrio? Né? As escolhas são nossas. Claro. E Deus é tão respeitoso nesse nosso filme que ele deixa o diabo vir à terra e fazer o que ele quiser. E quebra a cara. E depois, meu filho. E depois acolhe. Vocês tiveram alguma preocupação com censura? Não tivemos em nenhum momento. Trabalhamos muito livremente. Perfeito. Eu acho que a liberdade, ela é necessária e fundamental para que a arte aconteça, assim. Então, se a gente está fazendo uma obra artística, a gente não tem que pensar em amarras ou algo que me prenda, porque eu quero que você vá além vendo esse filme. Eu não quero que você fique estagnado num lugar ou numa ideia que você já tenha. Bom, é isso. Obrigado, gente. Obrigado a você, Guilherme. Bom, obrigada. Os homens não são fiéis, filho. Por isso, criei os cachorros.